Responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária, a gente vai dividir para vocês aqui não como está no Código Tributário Nacional, vamos dividir como se faz a doutrina mesmo. Até mesmo porque, como citei para vocês na aula passada, a responsabilidade solidária, que a gente sabe como uma responsabilidade, uma espécie de responsabilidade, ela está colocada no artigo 124 do Código Tributário Nacional, no capítulo da obrigação tributária. Então nós vamos puxar ela lá e trabalhar com ela agora, dentro do capítulo então da responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária, ela se divide basicamente em substituição tributária ou por substituição tributária ou por transferência. Tá? A responsabilidade tributária, a gente já viu lá o contribuinte, o responsável, vai ser então daquela pessoa que não é o contribuinte, não é a pessoa que faz ocorrer o faturador. Quando estamos falando agora aqui da responsabilidade tributária, vai ser aquela pessoa que vai ter lá a responsabilidade pelo pagamento de tributo, que seria um terceiro. Seja ela por substituição tributária ou seja ela por transferência tributária. A diferença básica entre substituição e transferência seria o quê? A substituição tributária ela vai ocorrer contemporaneamente à ocorrência do faturador. Ou seja, eu vou ter lá a substituição tributária criada por uma lei, mas antes mesmo de eu ter lá a ocorrência do faturador. Gente, eu vou usar um exemplo para vocês aqui, não é caso de substituição tributária, tá? É só para a gente entender aqui, já que foi um exemplo que a gente citou nas aulas anteriores, que é o empregado e empregador, tá bom? Eu tenho outra nomenclatura para eles, não seria substituição tributária, mas a gente consegue adequar essa estrutura ali. Por quê? Antes do empregador contratar o empregado, ele já sabe, pela legislação de imposto de renda, que ele vai ter a responsabilidade de reter na fonte o valor do imposto de renda e repassar então para o fisco federal. Tá bom? Então, antes mesmo dele ter lá essa contratação da pessoa do empregado, ele já tem então essa possibilidade de saber que ele vai substituí-lo nessa responsabilidade de reter o tributo na fonte e repassar ali para a União, beleza? Então, ali aconteceu, o faturador vai ocorrer só quando ele receber o salário. Só que a legislação que criou essa possibilidade veio antes dele receber o salário. Por isso, então, que a substituição tributária vem antes da ocorrência do faturador. Então, antes mesmo de ocorrer aquele fato, eu já sei, então, quem seria o substituto, quem seria o contribuinte, o substituído. Beleza? Já na transferência é um pouco diferente. A transferência vai ocorrer ao faturador. Muitas vezes vou já ter a obrigação tributária surgida, porque ocorreu o faturador já tem a obrigação tributária, e da obrigação tributária já tem o crédito tributário nacional, tá? O crédito tributário. E desse crédito tributário, muitas vezes eu já posso ter esse crédito já definitivamente constituído. Para depois eu ter o quê? A transferência desse encargo tributário, dessa obrigação tributária para um responsável. Mas em que sentido? Quando for impossibilitado a Fazenda Pública de cobrar esse tributo do contribuinte por um motivo incerto e futuro. Algum acontecimento futuro impede a Fazenda Pública de cobrar o tributo daquele contribuinte. Tá? Então eu poderia cobrar o IPTU de um imóvel porque a pessoa é proprietária no 1º de janeiro. Tá? Só que veio posteriormente um evento, tá? No caso um falecimento da pessoa do contribuinte, e a prefeitura não pode mais cobrar esse IPTU da pessoa do proprietário. Por que não? Porque falecendo a pessoa, encerra sua capacidade civil, encerra sua personalidade, porque essa pessoa já não existe mais. Não posso cobrar o tributo dela, não tem viabilidade de cobrar o tributo dela. Mas, já que faleceu, eu posso cobrar então de outra pessoa. Então eu transfiro esta responsabilidade tributária para os seus herdeiros. A gente vai ver, tem limites para isso, também não posso cobrar todo o tributo dele entrando no patrimônio particular daquele herdeiro, tá? Eu tenho um limite, que é o valor do quinhão, mas o código fala que transfere a responsabilidade do decujo para os seus herdeiros. Mas veja bem, ocorreu o faturador no começo do ano, a pessoa faleceu só em julho e ele não pagou IPTU, tá? Em julho, então, já não posso cobrar mais dele. A prefeitura cobra de quem, então? De início do espólio e depois dos seus herdeiros. Beleza? Então, o que eu tenho ali? Uma transferência tributária da responsabilidade que era do proprietário, que era o decujo, passando então agora para os seus herdeiros. Isso, então, seria o diferencial que eu tenho entre substituição tributária e transferência tributária. Beleza? Não fica só nisso, tá? A gente tem um leque de opções lá de substituição, melhor, tem duas formas de substituição, mas temos várias formas de transferência tributária. E cada uma delas tem a sua particularidade e cada uma delas tem a sua
possibilidade de aplicação. Por isso a gente vai trabalhar uma a uma para a gente possa entender um pouquinho melhor sobre elas, beleza? Mas de início, que eu preciso trabalhar com vocês aqui um diferencial muito importante, e isso às vezes cai bastante em prova, é o que? Responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. Responsabilidade subsidiária é aquela em que eu vou encontrar na mesma forma da responsabilidade duas figuras, o contribuinte ou responsável principal, tá? E o responsável secundário. Ou seja, eu vou ter uma pessoa que vai ter a obrigação e o débito, e eu vou ter uma pessoa que só vai ter a obrigação. Ou melhor, eu vou ter numa figura só o Schutz e o Hafting, e vou ter na outra figura somente uma delas, que seria a obrigação, beleza? Então o que eu vou ter aqui? Um garantidor. Alguém que vai garantir o pagamento que deve ser realizado pelo primeiro devedor. Então, na responsabilidade subsidiária, eu vou ter o primeiro devedor que eu vou cobrar dele o tributo. Se eu não conseguir por algum motivo cobrar dessa pessoa, aí sim entra a figura desse garantidor. Essa pessoa então vai ter lá o dever, a obrigação de pagar aquele tributo que era dessa primeira pessoa. Beleza? Então tomem cuidado. Na subsidiária, essa forma de responsabilidade, eu tenho dois tipos de devedores. Eu tenho aquele que tem o débito e a obrigação, e eu tenho um garantidor que só tem a obrigação. Um exemplo na prática: os pais são responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores, tá? O código fala solidária, mas já de tempo o STJ já vem entendendo que seria uma responsabilidade subsidiária. Por quê? Porque o próprio código já deixa claro ali que primeiro eu tenho que cobrar do contribuinte, o filho, tá? Depois, sendo o caso, eu cobro dos pais. Então os pais têm uma responsabilidade de garantidor, têm uma responsabilidade de obrigação, mas não tem o débito, tá? A mesma coisa acontece com o fiador. O fiador ele vai dar a garantia de que aquele contrato de locação vai ser pago. Porque se ele não pagar, o garantidor aqui paga. Agora, ele tem o débito? Não. E até por isso que se o locatário não pagar, eu, fiador, posso entrar com uma ação de regresso contra o locatário para satisfazer a minha obrigação, o meu débito. Por quê? O meu débito não, o meu prejuízo. Por quê? Porque o débito não é meu. Eu tenho só obrigação com o garantidor. O débito é do inquilino. Beleza? Então a subsidiariedade tem esse ponto, onde eu vou ter lá a possibilidade do quê? De criar na mesma estrutura dois tipos de devedores, o principal e aquele garantidor. A solidariedade não. A solidariedade, ambos ou quem tiver na relação de solidariedade, eles são responsáveis pelo todo. Então eu posso cobrar o tributo de um ou posso cobrar o tributo de ambos. Agora, cobro o tributo de um só, eu cobro tudo dele. Tá? Por quê? Na solidariedade, os solidários eles são responsáveis pelo todo do débito, tá? Em solidariedade. Então ali, esqueçam aquela questão do empresarial, eu tenho 1% só do capital social daquela pessoa jurídica, então eu respondo por 1%. Não, tá? Até tem uma discussão muito grande com relação à legislação empresarial, quando fala que sociedade de responsabilidade limitada. A sociedade não tem responsabilidade limitada. A responsabilidade dela é ilimitada. O que é limitado é a responsabilidade dos seus sócios. Eles sim têm uma responsabilidade limitada. Eles sim têm uma responsabilidade limitada ao capital. A sociedade não. E no direito tributário, eu esqueço a responsabilidade limitada e aí quando entro no patrimônio dos sócios, que vão responder entre eles solidariamente com a pessoa jurídica, no caso lá do artigo 135, eu vou pegar o patrimônio total deles. E ali se eu tenho 1% do capital, tá? Mas eu tenho um patrimônio bom, a Fazenda Pública pode penhorar todo o meu patrimônio. Mas tem 1%. Discute com o seu outro sócio lá então, essa questão do 1%, quem vai ser responsável pelo todo ou não, tá? Mas perante a Fazenda Pública, ele vai atrás daquele que tem o melhor capital. Por que isso? Porque a solidariedade garante ali que os solidários são responsáveis pelo todo do débito. Então eu posso cobrar tudo de um só ou tudo de ambos os solidários. Beleza? Agora, ponto muito importante com relação à solidariedade, que estão lá previstos no artigo 124 do Código Tributário Nacional. Até para a gente finalizar nossa aula aqui, e depois na aula que vem a gente fala então das espécies de responsabilidade. A subsidiária, por substituição tributária e por transferência. Mas aqui eu quero que vocês gravem o seguinte: quando eu falo de responsabilidade solidária, não se aplica o benefício de ordem. Como vocês viram em direito civil, benefício de ordem nada mais é que o quê? Quando eu tenho o primeiro devedor e o garantidor,
esse garantidor, ele tem o direito de exigir que se execute primeiro o patrimônio desse primeiro devedor, para depois, não conseguindo satisfazer o crédito para o seu patrimônio, aí sim eu passo a responder. Por quê? Eu sou só garantidor. Então, primeiro você tem que cobrar o tributo do devedor, depois você cobra o tributo de mim. Então, eu sou só aquela pessoa que garante o pagamento da dívida. Então, o benefício de ordem é isso. Eu exigir que se cobre primeiro desse primeiro devedor, no caso o contribuinte, e se não for possível cobrar dele o valor, aí sim eu garanto o pagamento. Então, isso seria benefício de ordem. No caso da solidariedade, não cabe benefício de ordem. Por que não? Porque ambos são solidariamente responsáveis. Então eu não posso falar assim, não, cobra do outro porque ele é mais bonitinho, cobra do outro porque ele tem 99% do patrimônio, cobra do outro porque ele tem 2 casas. Não, se a fazenda conseguir pegar desse débito tributário, pegar o patrimônio daquele que tem 1%, porque é mais vendável, é mais fácil a arrecadação em asta pública, ela vai pegar. Tá? Então ali eu não posso exigir que se cobre primeiro do outro, porque ele tem mais ou menos que eu. A única coisa é o que? São solidariamente responsáveis, portanto eu cobro daquele que terá mais facilidade para a cobrança do crédito tributário, beleza? Então não cabe benefício de ordem com relação à responsabilidade solidária. Outro ponto, pagamento realizado por um dos solidários alcança então em benefício aos co-solidários. Tá? Se eu for lá pagar o tributo, vai extinguir o crédito tributário, mas não extingue só para mim, extingue para também os demais solidários, extingue para todo mundo, beleza? Agora, o ponto que eu quero que vocês tomem bastante cuidado, esse aqui é muito complicado, principalmente na prática, tá? Por quê? A gente tem uma visão fazendária, principalmente dos municípios, divergente do que tem que ser, e por isso dá muita discussão na justiça. A gente vai ver o seguinte, a isenção concedida em caráter real, tá, se estende aos demais solidários. O que é uma isenção real? Assim como o tributo real, é aquela que vai incidir sobre o patrimônio do contribuinte. Ao contrário do que eu tenho da isenção pessoal, que assim como tributo pessoal, incide sobre a pessoa do contribuinte. Até aqui tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Isenção real, o que seria isso? IPTU. É um tributo real que vai incidir sobre imóvel. Eu tenho lá uma propriedade onde tem 3 sócios, 3 proprietários de um mesmo imóvel. Então recebemos herança, eu e mais 2 irmãos. Tá? Esses 2 irmãos então estão comigo lá, solidariamente responsáveis pelo IPTU daquele imóvel. Entre a gente dividimos o quê? Se cada um pertence lá a 1/3 do imóvel, a gente vai pagar então 1/3 do IPTU. IPTU então R$300, cada um paga R$100, beleza? Então pagando lá cada um R$100, deu os R$300, a gente vai lá e paga o IPTU. A prefeitura vem e faz o seguinte, olha, quem tiver imóveis até R$200 mil no município X, terá isenção do pagamento de IPTU. O que é isso? É uma isenção de caráter real. Incidiu a isenção sobre o bem do contribuinte e não sobre a pessoa do contribuinte. Meus 2 irmãos estão morando fora do Brasil, eu sabendo dessa isenção, fiz o pedido. Preciso ter lá a manifestação deles? Preciso ter lá o pedido assinado junto com eles? Não há necessidade. Portanto, ali eu sozinho vou até a prefeitura e requeiro lá a isenção tributária. A prefeitura então concede a isenção tributária sobre o meu pedido. Eu pedi, ele concedeu a isenção tributária. Nessa situação, se estende a isenção para os demais co-responsáveis? Sim. Por quê? É uma responsabilidade solidária, é uma isenção de caráter real, e as isenções de caráter real que vão trazer um benefício para um, se estende para os demais. Tranquilo? Agora, e no caso da isenção de caráter pessoal? Essa não estende. Essa é só a pessoa que tem isenção é que tem o direito. Porém, qual que é a visão fazendária disso? E aí eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Vou mostrar a maneira como eles fazem e a maneira como é o correto ser feito. Quando eu falo uma isenção pessoal, um exemplo, não será cobrado IPTU de pessoas que têm um problema cardíaco. Tá? Então, uma isenção pessoal, onde eu vou ter que demonstrar que eu tenho problema cardíaco, faço o pedido à prefeitura e ela me concede então essa isenção de caráter pessoal, beleza? As isenções de caráter pessoal não se estende às pessoas dos co-responsáveis. Então, solidários a mim não tem esse direito então. Por quê? É uma isenção somente à pessoa que tem aquela moléstia, beleza? Nosso exemplo, R$300 de IPTU. No registro do imóvel cada um tem parte igual, portanto 1/3 para cada um daquele imóvel, entre a gente então 1/3, cada um pagou R$100, beleza? Fui e fiz o pedido à prefeitura da isenção de caráter pessoal, portanto vai dar isenção para mim, porque eu tenho lá essa moléstia grave.
E aí a prefeitura faz o quê? Ela retira a cobrança de mim, portanto não cobra mais de mim, está isento, não vai ser cobrado mais, não vai ser exigido. E cobra os R$ 300 de IPTU dos demais. Isso não é isenção. Isso é simplesmente eu fazer o quê? Tirar um dos responsáveis da relação de solidariedade, tirar um dos solidários e cobrar o todo dos demais. Isso não é aplicação da isenção pessoal, é simplesmente tirar um responsável. Se eu tiro um responsável por qualquer motivo, eu tenho que tirar os demais também. Então aí já tem uma ofensa à própria legislação. Como é que deveria ser feito utilizando então essa denominação do artigo 124? Eu tenho isenção? Tenho. Eu tenho direito a 1/3 do imóvel? Sim. Então eu vou descontar daquele total de IPTU 1/3. Então eu vou ter isenção aplicada para mim e vai ser aplicada também essa isenção de caráter financeiro, de caráter monetário. Então eu vou tirar do todo do IPTU 1/3. E aí eu vou cobrar dos demais o que sobra, os R$ 200. Aí sim é a aplicação da isenção de caráter pessoal. Aí sim eu tenho uma isenção pessoal que não se estendeu para os demais. É essa forma que é correta ser aplicada. Ah, professor, se eu tiver 99% do imóvel e o meu irmão tiver 1%, eu tenho então direito à isenção de 99% daquele IPTU. E eu vou cobrar então 1% do que restar do outro sócio. Beleza? Então é assim que se faz então a isenção de caráter pessoal. E para a gente finalizar aqui, eu teria o quê? Um último tópico em relação à responsabilidade solidária, que é o quê? As causas de suspensão, as causas de interrupção do crédito tributário, seja lá para beneficiar o contribuinte, ou seja, para prejudicar o contribuinte, no caso de solidariedade, se estende aos demais solidários. Então, se tiver uma causa de suspensão, uma causa de interrupção para um dos solidários, ela vai se estender para os demais sócios solidários, beleza? Então, aqui a gente finaliza com vocês a parte de responsabilidade, mas mais nos aspectos gerais, tá bom? Na próxima aula, então, eu vou tratar com vocês aqui a questão da responsabilidade de cada uma das espécies, analisando, então, a substituição tributária e as discussões que a gente tem na justiça e a transferência tributária, beleza? Até mais, galera! Bom, ficar